Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente a teoria cinética dos gases. Nós estávamos tratando durante a aula imediatamente anterior a essa sobre apresentando uma espécie de apêndice matemático, fazendo aqui resgatando, contextualizando o valor médio de função, apresentando apenas um ou dois itens, apenas uma breve demonstração sobre o valor médio de uma função e sobre maiores detalhes ou detalhes específicos sobre o valor médio de função serão devidamente tratados sob contexto da nossa playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral e Análise Real. Playlist que está disponível no nosso canal intitulado Professor Daniel Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Aqui nós estamos, obviamente, tratando sobre termodinâmica, na playlist dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. E então nós estávamos tratando sobre valor médio de energia cinética de translação das moléculas ou átomos que compõem um determinado gás, e sabemos agora, com base em aulas anteriores, que este valor médio da energia cinética de translação das moléculas ou dos átomos que compõem um determinado gás, esta grandeza é diretamente proporcional à temperatura, sendo a temperatura um parâmetro de evolução macroscópica de um sistema termodinâmico. O sistema termodinâmico, sabemos, é um sistema composto por N partículas, onde N é sempre múltiplo do número de Avogadro, ou seja, 6, 10 elevado a 23, e por consequência, em outras palavras, múltiplo de um mol, contendo aí um sistema termodinâmico com um mol ou vários mols. Muito bem, então nós definimos, na aula imediatamente anterior a essa, nós definimos o valor médio da função f de x, nós calculamos e verificamos que pode ser escrito dessa forma. Onde x sobre índice λ é uma variável auxiliar para, então, calcularmos a integral. E então, nós vamos agora analisar rapidamente f de x multiplicado por g de x, o valor médio da multiplicação dessas duas funções. Nós podemos aqui tranquilamente definir w de x como f de x multiplicado por g de x. E então, assim, podemos escrever isso como valor médio da função w de x. Ótimo. Isso, então, nós sabemos é 1 dividido por ΔX, integral de linha, integral de contorno, do tipo definida em um determinado intervalo de x0 até x0 mais ΔX, w de x sobre índice linha, dx sobre índice linha. Ótimo, então aqui nós podemos ainda escrever 1 dividido por ΔX, integral de x0 até x0 mais ΔX, e o w de x sobre índice linha podemos reescrever como f de x sobre índice linha, g de x sobre índice linha, dx sobre índice linha. Muito bem, então agora vamos analisar um único caso, o caso para o qual é conveniente utilizar o método de integração por partes. Existem alguns métodos de integração para cálculo de integral de funções, ou da multiplicação de funções, e este método é estudado sob o contexto do cálculo diferencial e integral e análise real. Então aqui, muito rapidamente, fazendo uso da integração por partes, vamos considerar o método de integração por parte. Aqui, observação. Então aqui podemos considerar, por exemplo, a derivada
em relação a x aplicada sobre u, função u de x multiplicado pela função v de x, aqui. Isso é igual, com base no cálculo diferencial e integral e análise real, isso é igual a derivada de u de x em relação a x multiplicado pela função v de x mais u de x multiplicado pela derivada de v de x em relação a x. Muito bem. Vamos encerrar a aula neste ponto e então retomaremos este tratamento durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.